comigo, tá começando mais um vídeo hoje, vídeo número 87. E chegou um dos dias esperados, reta final da nossa série de vídeos. E hoje é o dia de fazer a prova do mestrado. Essa semana foi uma semana que eu estudei muito pouco, mas é aquilo, né? Não é uma semana que vai fazer mudar tudo, né? Então eu tô tranquilo. Vou fazer hoje a prova assim também sem nenhum peso nas costas. Também acho que nenhum peso assim na consciência também. Eu sei que certamente existem pessoas que estudaram mais, que usaram ali os meios corretos de estudo, né? Que eu julgo que eu não fiz um meio correto de estudo. Eu estudei, né, para essa prova específica só por questões, coisa que não era o certo, porque é uma prova muito teórica, assim, é uma prova que precisa de de uma certa leitura, de conhecimento, e eu infelizmente não tinha acesso aos livros e aos conteúdos, mas talvez se eu me esforçasse, se eu quisesse mesmo ir atrás, eu teria conseguido, pelo menos alguns. Então assim, não tem aí muito do que falar não é uma justificativa também de não passar, mas também não é uma coisa que digamos assim, era tudo que eu queria, né? Acho que uma coisa que eu quero muito mesmo é passar na Alian. Isso daí seria mais uma das coisas legais que poderia acontecer. Então, vamos lá. Eu fico pensando o seguinte, né? É um processo muito restrito, se a gente for parar pra pensar. Nós temos aí somente concorrendo diretamente, né, professores que são da instituições públicas. Então a gente já eliminou uma galera enorme, de uma concorrência gigantesca. Dito isso, sobram professores da SEMED, da SEDUC e do IFAM, por exemplo, ou pessoas de fora do estado. Só que aí existem outros lugares do Brasil também com vagas. Então as pessoas de fora, não sei, não vai ser um monte de gente de fora que vai vir. Se vier, são poucos, né? E aí dentro do Amazonas ainda existe Parintins também. Existe vaga para Parintins. Mesmo tanto de vaga que tem para Manaus, tem para Parintins. Ou seja, também as pessoas do interior podem escolher Parintins como o lugar para fazer o mestrado. Então só nisso aí já deu uma selecionada muito boa no número de pessoas. E aí, novamente conhecendo os meus colegas profissionais de educação física, a gente tem um grupo muito restrito de pessoas que realmente estudam no dia a dia, ou que já estudaram pelo menos um aninho, vamos dizer, em anos anteriores, o que faz com que a gente tenha um grupo mais restrito ainda no que diz respeito aos concorrentes. E aí, eu estudando errado, mas eu tô estudando, eu li o edital, eu sei ali o rumo pelo menos do que vai cair. E gente que vai sem preparo algum, né? Não sabe nem quantas questões tem, nem quanto tempo dura. E então isso é uma coisa que me deixa já uma esperança, assim, alimenta uma esperança. Ainda que não seja algo assim grandioso, mas me alimenta uma esperança. E aí eu fico
muita gente também que não tá nem aí, né? Tipo, ó, galera vai sair no domingo de tarde pra passar vergonha numa prova dessa? Não vai. Então, já tem uma questão de faltosos muito grande. A VUNESP, que é a banca organizadora, pecou muito na questão da divulgação lá. Ninguém sabe quem tá concorrendo e quem não tá. Mas jogando assim pela média, ó, no ano anterior eram 200 pessoas concorrendo na época para 23 vagas. Só que entrou o detalhe que era online no ano passado. Então, essa é a primeira presencial. Essa é a primeira que essa é a primeira que vai ter também, acho que no interior, não tenho certeza. Não, se teve nos anos anteriores foram menos vagas. Reduziu um pouquinho de vaga, né? Que ano passado era 23 somente para Manaus e agora são 18. Então acho que deve estar nessa média aí. 10% das pessoas que fazem a prova são aprovadas, né? No caso era 200 pessoas para 23 vagas. Agora eu suponho que seja menos, talvez 180 pessoas. Quem sabe, né? 10%. E aí entra o ponto de uma coisa que um professor do Gran Cursos falou já em um vídeo dele, assim, falando sobre essa questão de ser concurseiro, em uma história de que um amigo dele e ele foram fazer uma prova fora se eu não me engano, fora do local que eles viviam, né, fora da cidade deles, e eles fizeram a primeira etapa e achavam que tinha ido, né, conseguiram ser aprovados na primeira etapa, e tinha uma segunda prova, aí depois tinha uma terceira prova, uma quarta. Então, tipo assim, era uma coisa bem desgastante. E aí o rapaz lá, que era um amigo dele, ficou muito desmotivado assim e falou pra ele: olha, a gente tem que entender que a gente só passa em prova que medianos passam, pessoas que são medianas passam. Que era assim, dando uma, como é que se diz, uma desanimada nele, de certa forma, né? Dizendo que ele não era capaz de pegar concursos tops assim do Brasil. E aí ele usou o termo lá interessante, que era melhor morrer fedendo do que, ou melhor, ao contrário, melhor morrer. Estraguei toda a minha frase de efeito. Melhor escapar fedendo, era isso. Melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. Essa é a frase que ele usou. Então, melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. Ou seja, passar nem que seja no último lugar, mas conseguir, né? E a prova, nesse caso, a prova dele, que era uma prova de várias etapas, é uma prova de quem tem que ser médio em tudo, tem que ser bom, teoricamente, assim, né? Não ser o ótimo, mas ser o bom em tudo. E no final das contas ele passou nessa prova. Então é isso. Às vezes a gente fica pensando que quem está fazendo as provas, quem está sendo aprovado são pessoas que estão muito além da gente. Às vezes são pessoas que fizeram o mínimo não, talvez o médio, né? E aí, obviamente, também entra a questão o histórico da vida da pessoa, né? A pessoa às vezes já é um pouco mais inteligente, a pessoa às vezes é um pouquinho mais teve uma estrutura, teve uma base, né? Então estudou às vezes numa escola melhor, ou teve um nível de estudo durante a vida maior, teve oportunidade de viver experiências aí melhores, né, relacionadas à educação. Então, baseado nisso tudo, dá pra dizer que tem chance. E que se eu tivesse me preparado somente para isso
e também usado o método de estudo correto lá, que era lendo lá o livro, ou então acessando uns conteúdos aí que eram pagos e tal, dava pra garantir assim que já dava pra ir com uma certeza, talvez. Dava pra ir com uma certeza de que dava pra passar. Agora eu vou com a dúvida de que talvez dê. O que também ainda é uma coisa boa de parar pra pensar de forma geral. Se eu fosse assim com a certeza de que não iria passar, ia ser dolorido. Ou então com uma certeza errônea assim de que vai dar pra passar, vou conseguir. E aí depois chegasse lá e tomasse uma peia, aí também era uma coisa ruim. Mas agora eu vou com assim, se duvidar, talvez você passe. Com a certeza de que eu não fiz, eu não fiz o meu melhor, mas eu fiz alguma coisa, que é muito melhor do que ter feito nada. Essa é uma realidade. E vamos lá, né? Amanhã consegui uma folga do TRE, trabalhei na eleição, consegui uma folga do trabalho amanhã. Então vai ser um tempo que eu vou ter aí pra dar uma respirada. E acho que eu vou tentar não corrigir a prova. Vou tentar não sei nem também se dá pra levar o caderno de questões. Essa parte eu acho que eu não vi lá no edital. E é isso, amanhã vou dar uma descansada, vou dar uma pensada, uma planejada e também começar aí o estudo para a próxima prova, que é esse domingo que vem, que é a prova da CMED, que também é uma que eu não tô motivadaço pra passar. Eu tô bem mais ou menos aí de vontade, digamos assim, pra passar nessa prova. É mais uma daqui. Se vier, maravilha. Se não der, vida que segue. Beleza? Um grande abraço. Valeu!